Bom, então, como visto na aula anterior, né, tem as micorrizas, por exemplo, que elas são associações com fungos e que são extremamente benéficas, né? Elas aumentam, elas fazem uma simbiose ali na região das raízes e aumentam a superfície de absorção de água e nutrientes. Tem também os fungos que podem ser aplicados que são antagonistas de outros fungos, né? Então, toda essa questão da produção de produtos biológicos hoje em dia está muito avançada. Inclusive grandes empresas, né? A gente pode citar aí a Bayer, que é a maior empresa de agroquímicos do mundo. Ela está com uma pesquisa muito forte na área do controle biológico, né? De cultivar outros fungos que sejam antagonistas dos que causam doenças, seja na videira ou em outras culturas também, né? Também vimos que muitos também não servem para alimentação, que inclusive aqui mais próximo da nossa área da enologia, né, a Saccharomyces cerevisiae nada mais é do que um tipo similar ao fungo que causa fermentação, né, transforma o açúcar da uva em álcool e gás carbônico. Essa parte da reprodução, então, ela ficou faltando na última aula e até eu deixei para falar sobre na aula de hoje, porque ela vai ser muito importante para depois a gente entender como é que é o ciclo desses fungos na videira, certo? Então, os fungos eles têm basicamente duas formas de reprodução: a reprodução assexuada e a reprodução sexuada. De maneira geral, essa assexuada ela é a que mais frequentemente ocorre na natureza, né, ou no pomar, e ela ocorre então em maior quantidade e é a mais comum, onde os fungos resultantes dessa reprodução, eles são clones dos fungos que geraram eles, né? Então, eles são idênticos, certo? Na assexuada, eles já são, é que nem a reprodução humana, por exemplo, né? Os filhos não são idênticos aos pais. Existe a fusão, a troca de genes, né? Entre os parentais. E essa daqui, ela ocorre muito menos na natureza, né? Então ela é para manter a diversidade genética, né, a diversidade para que os fungos, a diversidade genética de um fungo, por exemplo, né, a chamada resistência aos fungicidas, né, que vem se falando muito hoje, ou até herbicidas, né, no caso dos fungicidas aqui, são fungos que eles criaram resistência por quê? Porque eles se reproduziram de forma sexuada. E dessa forma, então, a genética deles não era mais aquele que era suscetível a determinado fungicida. A genética dele mudou através da reprodução sexuada e ele já não é mais resistente, ele já não é mais suscetível, perdão, a um determinado fungicida, por exemplo. Certo? Então, a primeira delas, a produção sexuada, né? Nós vamos ter os esporos. A gente viu então que os esporos é a forma que esses fungos se disseminam na natureza e também como a forma de resistência, né? Eles possuem uma parede, a parede celular deles é mais enrijecida, isso faz com que sejam mais resistentes ao frio, por exemplo. Então é como se fossem as estruturas de disseminação, as sementes, né? Se fosse comparar com as plantas. Esses esporos, então, eles germinam, a gente viu também como é que é esse processo, e eles formam um micélio, que é o corpo desse fungo, certo? Depois vai ter, então, esse micélio, então, ele vai crescendo, crescendo, tomando conta da folha da videira ou outro órgão que seja alvo dele. E ele faz, então, estruturas formadoras de esporos, que daí, então, a gente vai ver aqui os esporangiosforos, né? Vamos ver na sequência da aula dessas estruturas que vão formar outros esporos, né? E esse é o ciclo, então, né? Bem mais simples da reprodução assexuada. Já na reprodução sexuada, eu vou ter um esporo. Ele também vai formar essas estruturas formadoras de esporos.
que é para formar novos esporos, como já diz o nome, né? Que tem os esporangiosporos, como eu já comentei, e a gente vai ver esses nomes na sequência da aula. Só que daí, perdão, os esporos, essas estruturas formadoras de esporos vão formar os esporos, e a partir deles o micélio, então, que é quando esse fungo cresce, e ocorrem esses processos que são bastante complexos, né? De plasmogamia e estágio de carótico, ou seja, quando micélios que são um N vão se juntar, formando, então, através da cariogamia, um estágio diploide, que é um estágio, então, 2N, e a partir daí, então, ele já tem, como teve fusão uh, de dois indivíduos com a genética distinta, né? O esporo que vier a partir dele, então, ele vai ter constituição genética diferenciada. Isso pode ocorrer com dois fungos da mesma espécie, né? Mas distintos. Ou também, às vezes, pode ocorrer como se fosse uma mutação, ou seja, aquele fungo ele vai formar um esporo diferente da constituição genética dele, mesmo não tendo nenhuma outra interação, certo? Então, é essa reprodução sexuada em que os descendentes são diferentes do parental, do pai ou do organismo que deu a origem para ele, né? Então, reprodução assexuada é mais rápida e frequente, grande número de esporos, né? E geralmente para a maioria dos fungos, a gente vai ver hoje anthracnose, o míldio não, o míldio ele tem uma nomenclatura totalmente diferenciada, porque ele nem é mais classificado como fungo, né? Ele já é classificado como em outro reino dos fungos, em outro reino que não é o dos fungos, né? Mas os esporos de origem assexuada são chamados conídeos. Depois os de origem sexuada vão ter uma outra nomenclatura, certo? Normalmente, então, é o que ocorre diversas vezes, né? E ele é responsável pelo ciclo secundário da cultura, aquele que, após ele já ter infecção, ele vai ocorrendo várias infecções. Não é infecção primária, que é qual que ocorre no início da primavera aí. Eles são responsáveis mais pelos ciclos secundários. Depois, quando a gente ver os ciclos das diferentes doenças, vocês vão entender bem essa questão da reprodução assexuada, né? Pode parecer um pouco mais difícil de visualizar mentalmente, né? E a baixa variabilidade genética, aquilo que eu falei, eles são clones, é clone um do outro, é tudo igual, todos são iguais, por exemplo, certo? Na reprodução assexuada também, né? Os conídeos, então esses esporos que recebem o nome de conídeos, são produzidos nas estruturas que chamadas de conidioforos. Então, vai ter um conidioforo e na ponta dele geralmente vai ter um conídeo que vai ser então servir para a dispersão. A forma e o tamanho então desses conidioforos e dos conídeos varia de acordo com a espécie, gênero, família. Então a gente vai ver, a gente não entra nessa parte de taxonomia de fungos, né? Que é bastante é um outro campo de estudo, né? Isso aí daria uma outra disciplina, né? Mas, por exemplo, os esporos, né? A maioria para identificar se é de uma espécie ou se é de outra espécie, eles pegam esse esporo, quebram esse esporo e eles veem quantas camadas que tem na parede desses esporos, né? Claro, com microscópios, né? Não é visualizado a olho nu, né? E através, então, disso, que eles conseguem diferenciar morfologicamente se é de uma espécie ou se é de outra espécie. Outros também têm cores diferenciadas, uns também têm tipo uns espinhozinhos que são ornamentações, né? Então, através dessas características que eles identificam o gênero, a família, etc., de maneira morfológica. Porém, não sei se vocês já ouviram falar alguém da genética molecular, o que eles viram? Que daí então eles faziam um sequenciamento do genético do fungo e daí então eles diferenciavam se eles eram de um gênero ou do outro
não através das características morfológicas, mas sim da genética dele, ou seja, né, que é muito mais precisa. Né? Daí eles viram que muitas vezes fungos que eram completamente idênticos morfologicamente, a genética deles era completamente distinta um do outro, não tinham nada a ver, não eram nem da mesma ordem, nem da mesma família, inclusive. Né? Porém, mas na morfologia eram iguais. Então, isso tem causado até na. Tem um pessoal dos citopatologistas que são mais da área da morfologia, outros que defendem mais a área da engenharia, dessa genética molecular. Então, isso tem sido questão de bastante debate entre os fitopatologistas. Então, isso aqui que vocês vejam, ó. Aqui, né? Aqui nós temos o micélio, né? Então, aqui, a partir do micélio, vai vir os conidiosporos, e aqui nós temos os conídeos. Depois, se a gente for para outra, aqui não tá, eu não estou demonstrando qual fungo que é, mas, por exemplo, se fosse o míldio, daí já teria outro nome que a gente vai ver na sequência, que aqui então seria o micélio, aqui seria os esporangiosforos e aqui os esporângios. E esses aqui então que são os esporos que vão se disseminar através do vento, como a gente viu, né? Outros agentes dispersantes, e que vão acabar contaminando então o vinhedo, plantas, folhas do lado, ou até inclusive eles, no caso do míldio, eles vão até 100 quilômetros de distância, é essas estruturas aqui que se desprendem. E nessa ilustração a mesma coisa. Né? Então a reprodução assexuada. Né? Os conidiosporos podem estar solitários ou agrupados em estruturas mais complexas. Esses aqui, eles estão, né, uma ilustração, aqui são conidiosporos que não estão agrupados. Eles estão, então, isolados. Já quando eles estão agrupados, eles recebem esse nome, que se chama, então, essa denominação de cinema, que é quando eles estão nesses feixes, né, de vários conidiosporos, e aqui, então, eles acabam dispersando os conídeos. Isso daqui são feixes, são os conidiosporos também, a gente não consegue observar na imagem os conídeos. Pessoal, isso aqui é muito, essa estrutura aqui é característica, se vocês colocarem uma folha de oídio, uma folha contaminada com oídio, aquela parte branca, depois a gente vai ver os sintomas do oídio também, né, mas já dando uma adiantada, né, aquela parte branca que você conhece como mofo, que dá no oídio na parte superior da folha, se vocês colocarem no microscópio, e que vamos ver se conseguimos fazer uma aula prática, em que possamos ter essas folhas contaminadas, né? Ver isso no microscópio, ver essas estruturas. Então, no oídio, vocês vão ver essas estruturas aqui, que é o chamado cinema. Na reprodução assexuada, também, quando esses conidiosporos eles podem estar acima da cutícula, como é o caso do oídio, por exemplo, do míldio, mas também eles podem estarem abaixo da cutícula do tecido vegetal, formando essas estruturas que se rompem, né? Isso se chamam acérvulos. Isso aqui a gente vê muito, né? É característico da antracnose, por exemplo, e da escoriose, certo? Então aqui vocês vão ter o quê? Aqui vai estar a cutícula. O fungo, então, ele já entrou aqui no tecido vegetal. Aqui, então, estão as hifas dele, que o conjunto de hifas se chama micélio. Aqui, então, vão estar os conidiosporos, né, que é aquela estrutura mais alongada, e que a partir deles, então, se desprendem os conídeos. Então, aquele chamado olho de passarinho, que a gente vê na característico da antracnose, por exemplo, nada mais é do que são as cérvulas e que ficam ali dispersando os esporos do fungo, certo?
Também existe, né, esses clamidiosporos, que daí nada mais é, né, do que a hifa, ou micélio, né, no caso, uma hifa, ela forma, ela se espessa e forma um esporo assexuado. Nessa daqui nós não temos, então, aquela estrutura, né, como visto os esporangiosforos, por exemplo, é uma hifa que se espessa e forma um esporo. Tá. Essa daqui, aqui eu comentei, foi no caso dos fungos, como o caso da antracnose, no caso do oídio, no caso da escoriose, certo? Agora nós vamos ver que a reprodução do míldio ela é diferenciada, porque ele é de outro reino, é reino cromista, certo? E pertencente à classe dos homicetos, enquanto os anteriores eram dos basidiomicetos e ascomicetos. Então, assim, é muito parecido, sabe? Mas eles recebem nomes diferentes, né? Agora vocês vão achar meio estranho esses nomes, mas no decorrer da aula a gente vai se familiarizando mais com ele, porque vocês vão cansar de ouvir falar de zoósporos, esporângios, esporangiosforos. Então, vou falar bastante, é que vocês vão decorar o que é, certo? Então, aqui, ó. Para o míldio, né? Para os oomicetos, os conídeos, ou seja, aquelas formas, os esporos, recebem o nome de zoósporos. Por que zoósporos? Porque eles são esporos que têm flagelos. E é através desses flagelos que eles conseguem se movimentar aonde tem água livre, e por isso que ter a água livre em cima da folha é importante para haver infecção do míldio, certo? Então, essa estrutura, o esporo, se chama zoósporo. Mas esse zoósporo não é ele que vai se disseminar. Ele está tipo nos pacotinhos que dão origem a em torno de 1 a 10 zoósporos que estão aqui, que são os esporângios, certo? Então, aqui tem os esporângios, ele se desprende e vai lá contaminar minha folha, e a partir desse pacote, então, é que estão dentro os zoósporos, que é o que vai causar a infecção na videira. E aqui, esse corpo aqui, onde estão presos os esporângios, né, essa haste, é os esporangiosforos, esporangiosforos, certo? Então, essa foi a reprodução assexuada. Agora vamos para a reprodução sexuada, né? Daí já tem outros nomes, né? Anterídeo e oogônio. Lembrando que a gente não vai falar tanto desses nomes aqui, em virtude de que a reprodução sexuada é menos comum, tanto que ocorra no vinhedo, né? Como na natureza de maneira geral. Então, ocorre meiose nos esporos que dão de origem sexuada e não são geneticamente idênticas ao fungo que deu origem. Como é que esses esporos surgem, então, de origem sexuadas? Entre micélios de fungos diferentes, né? Então, fungos heterotálicos, ou até, inclusive, de estruturas reprodutivas originadas do mesmo micélio, seja, né, do mesmo indivíduo, vamos dizer assim, que são daí os homotálicos, certo? E os esporos de origem sexuada, eles recebem o nome de acordo com o grupo taxonômico. Por exemplo, que a gente vai falar bastante aqui dos ascósporos, sobretudo que é da antracnose, né, que ela é do filo Ascomicota, e também do filo Basidiomicota, que são os basidiosporos. Certo? Então, os basidiosporos do filo Basidiomicota, eles são formados através de estruturas que são os basídios, né? E aqui ficou os basidiocarpos, certo? Pessoal, só para vocês
terem uma ideia, né, dos fungos, o que que é os cogumelos, por exemplo. O cogumelo nada mais é do que uma série de lâminas contendo esses basidiosporos, né? Então, essas lâminas contêm os basidiosporos e a partir daí ele vai através do vento, sobretudo, né, que é disseminado, que ele vai liberar, né, ele fica contido aqui embaixo do cogumelo, por exemplo, essas estruturas de dispersão, certo? Então, para os principais grupos de fungos que causam doenças é videira, né? Eles são do reino protozoa, mas, sobretudo, os principais é do reino cromista, leia-se míldio, e o reino fúngio, que dá então aí que sim, temos a antracnose, o íldio, a escoriose, mancha das folhas, né? Todas as outras podridões, maioria também do reino fungo, certo? Somente o míldio que me vem na cabeça agora, que é do reino cromista. Justamente, mas essa classificação foi bem recente, assim, né? Eu acho que é de uns 15 anos para trás, para cá, que foi criado este novo reino cromista. Antes ele fazia parte do reino fungo. Por isso que às vezes né, a gente diz o míldio, ele é um pseudo-fungo. É a denominação correta. Mas para efeitos de praticidade, muitas vezes eu vou chamar o míldio de fungo, né? E vocês também, por exemplo, na prova, vocês colocarem lá o míldio, o fungo, míldio, não vai ter problemas nenhum, porque às vezes a gente, né? Mas na verdade são pseudofungos, não são os fungos verdadeiros, né? Além dessas diferenças que a gente viu nas estruturas de dispersão dos zoósporos, né, que tem flagelo, a parede celular deles também dos cromistas, são distintas do reino dos fungos, né? São composições diferentes, né? Esses aqui são mais adaptados, sobretudo, à água, tá? Então, isso aqui eu já falei, também já falei, né? Então, tá, isso aí. Certo? Finalizada essa parte, então, não sei se ficou com alguma dúvida, alguma questão, fiquem à vontade para perguntar. Por enquanto, não. Certo. É um monte de nome estranho, né? Mas a gente vai se acostumar com eles. Pois é, professor, mas eu tenho uma dúvida, assim. Olha, Se o míldio não é um fungo, a maneira de combatê-lo, então, é não, diferente da antracnose, do oídio. assim, Existem substâncias específicas para combatê-lo, então, já que ele não é um fungo, não são fungicidas normais? sim, boa pergunta, Sam. Assim, eles não são fungos mais pela questão taxonômica, entende? Não pela questão agronômica, entende? Então, a gente vai ver que os fungicidas, depois nas aulas que a gente vai ter de controle, a gente usa para mildio, mas usa vários diversos para outros fungos também, que são efetivos. Medidas culturais de controle, por exemplo, de evitar a aeração da copa, todas essas questões aí, as podas verdes, que a gente já viu alguma coisa em manejo de videira aí, que são para para os fungos verdadeiros, mas também serve mais efetivas até para o míldio, porque o míldio é o que mais gosta da água entre todos os fungos, certo? Então, assim, eles não são fungos, o míldio não é fungo por uma questão, não é fungo verdadeiro por uma questão mais taxonômica e de classificação dos fungos, certo? E de nomenclatura das estruturas deles. Mas a questão do manejo, a questão agronômica, a questão de aplicação de fungicidas ou de manejos de controle cultural, por exemplo, de controle preventivo, é igual aos outros, certo? Certo, obrigada, professor. Não, imagina, é uma boa questão mesmo, né? Porque né, a gente pensa já que eles são tão diferentes assim, né?
Mas as questões até das condições que predispõem a sua ocorrência são basicamente parecidas, né? Umidade, temperatura elevada, certo? Certo. Tá, agora vamos sair dessa apresentação. Tá. Então agora a gente vai ver, entrar, então hoje nós vamos ver doenças que atacam sobretudo a parte aérea da videira, né? Folhas, ramos, inflorescências e também os cachos, né, as bagas, e que são, de maneira geral, as que são mais de início de ciclo, ali desde o início da brotação até mais ou menos a fase da maturação. Depois da maturação, nós vamos ter as podridões, que daí são mais importantes nessa fase da maturação, que são de final de ciclo. E daí a gente vai falar sobre elas numa próxima aula. E daí eu vou ter a propor para vocês que uma apresentação de seminário, mas daí a gente já conversa mesmo no final da aula. Bom, então, doenças causadas por fungos, de parte aérea também, porque tem doenças que atacam as raízes, como, por exemplo, o Fusarium, que nós temos amplamente disseminados aqui na região, em todas as regiões, a não ser no Nordeste, que lá eles não têm, mas aqui, tanto aqui como na Serra Gaúcha, também tem bastante Fusarium. Tem as doenças de lenho, que então daí eles atacam, por exemplo, os ramos e, sobretudo, o tronco da videira, né, o caule. Daí tem falcremônio, falmoniela, né, que então daí também elas são doenças de lenho, que a gente chama, mas hoje a gente vai tratar mais das doenças de parte aérea, que atacam folhas, frutos e ramos. E aqui eu já coloco nessa imagem aqui, né, bonita imagem, mas não tão bonita para quem está com para o viticultor, por exemplo, né, que é uma planta, uma folha molhada, né? Então, aqui a gente já vê o principal problema para a maioria das doenças é a umidade elevada, né? É a umidade, a quantidade de chuva, a água livre sobre os tecidos, que como a gente vai ver as condições que predispõem à ocorrência dessas doenças, a não ser o ídio, que o ídio é o diferente do negócio. E por quê, né? Por quê? Ah, professor, mas por que que a gente tem que saber o ciclo? Por que que a gente tem que saber a condição, né? A gente sabendo o ciclo o ciclo dessas doenças, sabendo a condição climática para o aparecimento dela, sabendo qual doença que é, ou seja, através da identificação dos sintomas e dos sinais, isso aí então vão dar subsídios valiosos, né? Vão dar subsídios para ver que medida de controle que eu tenho que adotar. Porque às vezes a gente vai ver, por exemplo, que o pessoal não tem o costume de não, se não conhece o ciclo da antracnose, por exemplo, né? De ver a importância de que é que ela, como ela sobrevive nos restos vegetais, sobretudo restos de poda, ou outras questões, ou de não fazer uma adubação, de não fazer uma aplicação de fungicidas ou de algum outro tratamento depois que é retirada a uva, depois que é feita a colheita, né? Muitas vezes o viticultor, colhi a uva, vamos para. Bom, aqui eu acho que como colhe mais tarde, não dá para ir para a praia depois que colhe a uva, né? Mas se a gente for ver lá na Serra Gaúcha, que é um pouco mais cedo ali, tem final de fevereiro, né? Colher a uva, esqueceu do vinhedo, né? Tchau, e até o outro ano. E não pode, tem que ficar cuidando ainda dele, porque senão ocorrem muitas doenças das manchas das folhas que a gente vai aprender na disciplina. Então, sabendo as doenças, né, o que elas causam, medidas de controle, o que elas causam, saber identificar seus sintomas é importante para saber as medidas de controle que sejam mais eficazes. Não só a aplicação de fungicidas, mas de podas
de medidas culturais, de medidas de areação da copa, que também a gente vai ver em aulas posteriores, certo? Então, por isso, a importância de saber o ciclo da doença, saber que fungo está causando. Bueno, então não poderia deixar de iniciar pelo míldio, né? Que é a principal doença da videira, sobretudo aqui na região sul do Brasil, né? Lá no Nordeste, como eles não têm tanta umidade, eles já têm problemas com outra doença. Mas o míldio é a principal doença do Brasil, né? E como estamos aqui no sul do Brasil, a principal doença fúngica do videira. E se eu não tiver anos chuvosos, por exemplo, se não tiver medidas de controle, né? Se não for feito nada, eu vou perder toda a minha produção. É perdas de 100% que chegam a acontecer. Ela é uma doença, esse fungo, que é originário da América do Norte. Então, por que então que as vites americanas, as labruscas, por exemplo, são mais tolerantes ao míldio? Porque eles evoluíram juntos. Então, as vites labruscas, ela sempre conviveu com o míldio desde há milhões e milhões de anos. Então, elas criaram mecanismos, né, na genética delas de tolerância a esse fungo, diferentemente das europeias, que são extremamente suscetíveis ao míldio, né? Então, para as viníferas americanas, para as videiras americanas, de maneira geral, então, eles têm uma baixa severidade, mas também causa prejuízo, né? Então, como é que o míldio, né, graças ao míldio, né, assim como as guerras, às vezes as doenças também trazem avanços em alguns aspectos da ciência, né? Infelizmente. Mas como é que foi a descoberta da cauda bordaleza? E que a cauda bordaleza foi o primeiro fungicida, assim, né, a existir, né? E ainda hoje nós temos a grande parte dos fungicidas, os cúpricos, né, fungicidas cúpricos foram criados a partir da cauda bordaleza, né? Depois foi melhorando a eficiência deles, etc. Mas o precursor, né, foi a cauda bordaleza, né? Então, o milho, a cauda bordaleza, ela foi criada lá em 1882, na região de Bordeaux, na França. Então, por isso, bordaleza, né? E foi feita para controlar inicialmente o milho, embora ele controle outras doenças de forma bastante eficiente também. Então, aquilo que a Sâmia tinha me comentado, né? A cauda bordaleza também se aplica para o míldio, mas também serve para antracnose, para diversas outros tipos de fungo, e não só na videira, né? Porque a cauda bordaleza se usa para pêssego, para outras coisas também, né? Então, para uma ampla diversidade de fungos, certo? E foi uma descoberta acidental, né? Acho que eu já até havia comentado na primeira aula, mas como é que foi que ocorreu a descoberta da cauda bordaleza, né? O sulfato de cobre, ele possui uma coloração azul. E lá na França, lá no final do século XIX, após a epidemia de filoxera, né, o que o pessoal fazia? Nos vinhedos que estavam localizados próximo a estradas, né, que passavam bastante pessoas, os viticultores, eles costumavam pulverizar esse cobre que deixava as folhas com aspecto de coloração azul. Então, quem ia roubar a uva lá, né, os espertinhos, eles olhavam a folha da videira, viam que estava meio azulado, via lá meio azulado e disse, opa, isso daqui tá meio estranho isso daqui, né? Vou pegar, não vou pegar. Então, né, os viticultores eles faziam isso para afugentar esses ladrões. Só que daí eles também perceberam que nessas folhas que eles aplicavam cobre, o sulfato de cobre não tinha incidência de míldio, ou a incidência era muito menor. E isso, então, foi o que fez, né, então, por esse botânico, né, naturalista da época,
o que criasse a cauda bordaleza. E que nada mais é do que uma mistura de cobre e cal. E o cal ele não é ele que apresenta a função fungicida. O cal ele é somente para aumentar o pH, ou seja, não deixar a cauda tão ácida, de forma a não danificar esses tecidos. O que tem as propriedades fungicidas, de fato, é o cobre. Bom, em relação à etiologia, né, a taxonomia desses fungos, né? Então, como eu comentei, é causado pelo pseudofungo, parasita obrigatório, então significa o que parasita obrigatório? Ele precisa, para completar o seu ciclo, que a gente vai ver na sequência, de tecidos vivos, certo? Seja tecidos que estão em dormência, né? Então pode ser ou tecido, como por exemplo os sarmentos no inverno, ou também tecidos que estão que não estão em dormência, né? Como o caso das folhas, por exemplo, certo? E o nome do fungo, então, se chama Plasmopara vitícola. O reino, então, é cromista, diferentemente dos outros que você reino fungi, Filomicota, ordem Peronosporales, família Peronosporaceae, gênero Plasmopara. Como é que ocorre, então, a epidemiologia? Como é que é o comportamento desse fungo? A infecção ela ocorre, sobretudo, através dos estômatos. Na sequência, a gente vai ver o que é os estômatos, né? Mas é o que as plantas utilizam para que entre o gás carbônico, certo? E com isso elas conseguem, que entra o gás carbônico, então aí a partir daí que elas conseguem sintetizar os carboidratos, né? Através da fotossíntese. Então toda a planta, ela precisa estar com esses estômatos abertos, senão não tem uma fonte de carboidratos, né? E, no caso, ela iria morrer. Ao mesmo tempo, ela também perde água através dos estômagos, certo? Então, a reprodução assexuada do míldio, como é que ocorre? Então, aqui, ó, vou ter aqui está então um tecido vegetal, as células, e ocorre a emissão dos esporangióforos. Na ponta desses esporangióforos vai ter o esporângio. Essa daqui, então, é que vai ser a estrutura que vai se disseminar. Ele se destaca facilmente e pode ir, então, a uma distância de até 100 quilômetros, certo? Então, assim, se a gente for ver nas áreas vitícolas, né, aqui da Serra Catarinense, da Serra Gaúcha, das outras regiões, né, quem é que não tem um vizinho mais perto de 100 quilômetros, né? Então, é isso que é o problema, né? Não adianta nós estávamos cuidando do nosso vinhedo com medidas culturais, né? Se o vizinho ou até uma pessoa a 100 quilômetros está lá com uma fonte de inóculo de milho. Então, é complicado isso também. Por isso que tem que procurar que sejam generalizadas, né, as medidas de controle, não só isoladas. Certo? E também, então, então aqui ó, os esporangióforos e na ponta o esporângio. O esporângio se dissemina, que é o pacote, e dentro desse pacote é que vai ter, então, de 1 a 10 zoósporos. E esses aqui, então, eles têm flagelo, eles têm como flagelo, né, uma cauda, que ele vai se movimentar na água, então por isso que é importante a água livre, e é ele que vai emitir o tubo germinativo e que vai penetrar no hospedeiro. Então, quem causa a infecção é os zoósporos, certo? Esses aqui, o esporângio é somente o meio de disseminação. Aqui, então. Esse aqui, então, é o estômago, né? Então, ele é composto por... Na morfologia dele tem as células guardas, né? Que quando elas estão com água, ou seja, túrgidas,
elas fazem essa abertura, que é onde sai, então, de fato, o gás carbônico. Então, é daqui que entra, perdão, o gás carbônico, e sai o vapor de água, né? Então, para a realização da fotossíntese necessita do gás carbônico. E aqui, então, o fungo, né? Ele colonizando, aqui ele emitiu o tubo germinativo e adentrou, e aqui, então, ele está invadindo a planta, né? E a partir daí, então, ele vai se disseminar entre as células dessa planta e vai, após essa infecção, então, aqui é o período da infecção, se desenvolver no interior da folha, por exemplo. Aqui vocês observam a estrutura, então, aqui já não é uma ilustração, né? São vistos no microscópio. Os esporangiosporos com os esporângios nas pontas, e possivelmente dentro desses esporângios é que vai haver os zoósporos. Então, essa foi a reprodução assexuada. Agora nós vamos ver a reprodução sexuada. A reprodução sexuada ela ocorre no verão e ocorre, então, dentro do tecido do hospedeiro, certo? E é a principal forma de sobrevivência do fungo nos países temperados. A reprodução assexuada ela ocorre fora do tecido, justamente porque ele tem que ter aquela dispersão, tem que criar os esporangiosporos lá, e os esporângios que vão se disseminar. Então, depois a gente vai ver nos sintomas do míldio, por exemplo, que se chama na parte inferior da folha o mofo, né? O mofo branco, né? Ele é na parte externa. Já a produção, então, a produção assexuada. Já a produção sexuada, né, ocorre no interior do tecido. Aqui já nós vamos ter como é que vão se chamar os esporos, né? Lá onde se chamavam zoósporos, aqui, desculpa, os zoósporos, né? Os de origem assexuada, perdão, lá os conídeos, né? Os conídeos de reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, vão se chamar oósporos. Eles são arredondados, e diferentemente dos conídeos, então, perdão, dos esporângios, eles vão ter uma coloração pardo-vermelho, certo? E esses zoósporos, eles são germinados na primavera e eles vão liberar zoósporos sexuados, diferentemente da assexuada, que então os esporângios liberavam zoósporos assexuados. Então aqui, ó, vocês vejam os esporângios, eles possuem essa coloração, os assexuados, né? Possuem essa coloração mais hialina, enquanto que não, então os zoósporos possuem uma coloração mais avermelhada, como se pode observar na imagem. Se deduz, obviamente, que na natureza é muito mais comum os esporângios, porque é da reprodução assexuada, certo? Ambos dão origem a zoósporos. Como é que o fungo, então, ele sobrevive na natureza? Então, no inverno, né, ele vai, com as folhas que caíram no chão ali pelo outono, né, os zoósporos, ou seja, os esporos sexuados, são liberados e permanecem nos restos da cultura ou no solo, né? E também, então, eles permanecem no restos da cultura no solo e eles ficam ali, então, dormentes, quase como se fosse. E quando chega a primavera, ocorre a liberação, então, desses oósporos a partir desses restos de cultura, né, que estão ali no solo. Também ele pode sobreviver, daí não é a estrutura de sobreviver, não é na forma de esporo, mas também como um micélio em folhas em gemas, ou gemas. Entretanto, essa daqui é o meio mais difícil. O que é mais é no resto das culturas, no solo,
como o ósporo. Então, se a gente for ver aquelas infecções de míldio que ocorrem no início da primavera ali, podem observar. Ela não vai ser nas folhas mais de cima, elas vão ser geralmente nas folhas mais basais, perto do solo. Justamente por quê? Porque ele está vindo, porque o inóculo está vindo do solo e indo para as folhas que estão mais próximas ao solo, certo? Aqui, então, vocês observem, né, o ciclo do míldio. Deixa eu trocar aqui. Né? Então, aqui, ó. Temos o tecido infectado, né? E aqui, então, os esporangioforos com os esporângios sobre o tecido. Eles vão, então, se desprender, sobretudo através do vento, e vão germinar e vão liberar os zoósporos, que são, então, os esporos que têm flagelos. Esses zoósporos podem, então, ir fazer a penetração no estômago, que a gente comentou que ele que é responsável por fazer a penetração. Vai fazer, então, o crescimento, ele vai entrar, vai contaminar o tecido vegetal no interior da célula. Então, daí vai fazer a infecção, né? E aí vai surgir os sintomas do míldio que a gente vai ver na sequência, certo? E aqui, então, daí, a partir desses sintomas, daí ele vai contaminar de novo e continuar, então, fechando esse ciclo. Porém, quando ali no final do inverno, no início do inverno, final do outono, quando essas folhas contaminadas, sobretudo, mas também pode ser bagas e outras partes, ramos, eles caem, o que ocorre? Vai ocorrer essa fecundação, essa reprodução sexuada, com o surgimento, então, dos oósporos, são os esporos sexuados, que vão ficar nas folhas caídas no chão, né? E é assim que ele sobrevive, sobretudo, na forma de ósporo, no inverno. E ele vai ficar, então, ali no inverno, esses dormentes, esses esporos, né, dormentes e sexuados. E a partir daí, então, quando começa a primavera, ele também vai formar um esporângio. E aqui, a partir daqui, então, um aumento da temperatura, com a maior umidade e com já tendo tecidos brotação na videira, né? Ele vai germinar e vai formar o esporângio e vai se disseminar, então, daí, completando o ciclo, né? Completando o ciclo como novos zoósporos. Então, tem dois caminhos, vamos dizer, para a infecção. Esse daqui mais no início da primavera, desculpa. Isso, no início da primavera, né? A infecção primária, que a gente chama. E essas aqui que ocorrem, então, mais ali durante quase que todo o ciclo da videira, né? Que ocorre de muitas mais frequências, vamos dizer, muito mais quantidade. Bom, em relação às condições climáticas favoráveis ou condições predisponentes, que a gente costuma falar, né? Para o míldio, em torno de 20 a 29 graus, mas a temperatura ótima é em torno de 25 e umidade relativa elevada. Mas mais do que a umidade elevada, o que é importante é a presença de água livre sobre os tecidos vegetais. E essa água livre, né, pode vir muitas vezes pela chuva, mas também, e aqui na região bastante comum, né, de ter o orvalho durante a manhã, quando você se acorda, por exemplo, e está ali o carro, né, no carro, porque a gente sai cedo, né, cheio de água em cima, pelo orvalho, né? Então, isso aí é uma fonte de água que é indispensável para que ocorra a infecção. Então, muitas vezes pode nem ter chovido até, mas se tem água livre, e o míldio ele precisa de 4 horas somente de água livre para que ocorra a infecção. Então, eu não preciso nem ter uma chuva ali.
Se eu tenho um orvalho e estou numa área que não pega insolação, que não é ventilada, que está cheio de ramos ali, de ramos ladrões, que não faz poda verde e aquelas outras práticas que foram vistas em manejo da videira, aquilo ali vai ficar muito mais tempo do que 4 horas. Ou seja, muito mais do que suficiente para que haja infecção. E o mildio, então, por que ele é tanto problema? Porque ele é rápido. Se a gente for ver a antracnose, ela precisa de 12 horas de água livre. Então, é muito mais tempo. Isso daí, então, já daria tempo para ter evaporado esse molhamento foliar. Qual a fase de maior suscetibilidade? É no início da brotação dos ramos até a fase de grão-ervilha. Porque é aí que a gente vai ter os tecidos quando eles são mais tenros, mais herbáceos. Isso faz, então, com que tenha uma maior facilidade para o fungo penetrar na videira. Então, sinais. Se vocês lembrarem das áreas anteriores, das aulas anteriores, né? Existe a diferença entre sinais e os sintomas. Os sinais é quando, vamos dizer, a gente vê as estruturas do fungo no vegetal. E os sintomas é as consequências que a presença daquele fungo causou no vegetal, né? Os danos que ele causou no vegetal. Então, como sinais do míldio, né? Porque ele também é conhecido como mofo branco, mufa, também chamam, né? Sobre os órgãos, porque ele forma essas, a gente vai ver depois, essa aqui é uma foto mais aumentada, mas ele forma como se fosse um mofo branco em cima das folhas ou outros órgãos. Se der um zoom, colocar numa lupa, né? O que a gente consegue ver nesse mofo branco? Consegue ver perfeitamente aqui, então, os esporângios, os esporangioforos, e são essas estruturas aqui em cima, então, né, na ponta dessa haste, que contém os zoósporos, e elas que saem, então, sendo disseminadas pelo vento e contaminando outros tecidos, né, podendo, como comentei, chegar até 100 quilômetros de distância, certo? Então, aqui bem legal de visualizar, né? Se nós pudermos fazer também uma aula prática em laboratório, né, conforme está no cronograma, para tentar visualizar essas estruturas. Então, sinais do míldio. Mas, de maneira geral, o que a gente vai ver no campo, né, a não ser se tiver uma lupa junto, aí sim, é os sintomas. Os sintomas são mais comumente observados nas folhas, né? É o que é mais comumente observado, mas ele também aparece em ramos, em bagas, como a gente vai ver. Bagas aparece bastante também, mas aparece primeiro nas folhas. Então, como é que é? Começa com essas manchas de aspecto encharcado. Aspecto encharcado, o que é? É que ela não tem bordos definidos, ela não é bem arredondada, ela fica meio difusa ali, né? De formato de cor, a coloração amarelada, né? Ou cloróticas também, como chamam, na face superior da folha. Então aqui vocês vejam que essas manchas aqui no início não tão grandes, né? Que são chamadas de manchas de óleo. O pessoal chama as manchas, famosas manchas de óleo, porque parece que foi derramado um óleo mesmo ali, porque ela não tem os bordos, os contornos definidos, elas têm esse aspecto encharcado. E ela vai ficando, então, causando amarelecimento, e após, então, já começa a ocorrer a necrose desses tecidos. Então, a parte necrosada é onde já está o tecido morto, né? O fungo já consumiu tudo que existia ali, e nas bordas dessa necrose, ela está amarelada, que é onde o fungo está consumindo, onde ele está agindo ali. Então, por exemplo, se a gente for fazer uma aula prática, nessa parte aqui a gente não vai ver fungo, porque aqui já está tudo morto.
né? A gente tem que olhar mais na borda desses sintomas para verificar a presença deles, certo? E essa folha, então, o que acontece aqui? Qual que é o dano, né? A área de fotossíntese é diminuída, isso faz com que, de forma que reduza a produção e a produtividade, né? Porque tem menor área de fotossíntese, acumulação de açúcares, antocianinas, todos os compostos aí que temos na uva. E essa folha, quando está nesse ponto, mais ou menos, ela acaba também, ela cai, né? E ocorre a desfolha. Na face inferior da folha, aí sim que você consegue ver os sinais, que é o famoso mofo branco, que nada mais é, então, do que os esporângios e os esporangiosforos que a gente viu. Deixa eu aceitar a Sandra. Que a gente viu que a gente viu ali no zoom, né, ali na lupa, você consegue ver essas estruturas na face inferior da folha. Pessoal, isso é muito importante de saber que na face superior as manchas de óleo, as cloróticas na face inferior dá o mofo branco, porque depois no ídio vai ser o contrário. No ídio eu vou ter esse mofo branco na face superior, certo? Mas daí são outras condições climáticas que ocorrem. Então não tem como confundir míldio com o ídio, certo? Sintomas nas bagas. O que é visto? Então, é o chamado míldio larvado que o pessoal chama. O que acontece? Elas vão se tornando um pouquinho escuras, né? Elas começam ficando com uma coloração quase como uma rede, né? Um pouquinho pardo aqui, um rendilhado, né? Depois vão se tornando escurecidas. E isso daí vai tomando conta da baga e das bagas que estão ao redor delas, certo? E elas começam a ficar também mais duras, né? E depois elas acabam se destacando facilmente. Esse é o chamado, então, míldio larvado, que é quando ocorre nas bagas. Nessa outra foto aqui, então, daí vocês podem observar, né? Elas também, ó, elas ficam mais endurecidas num estágio, dependendo do estágio que ela ataca. Se é um estágio mais avançado de maturação, elas começam a murchar também, já que o fungo ele vai estar ali consumindo, então, a água e, 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 e expelindo então, toxinas também para tentar matar esse vegetal, né? Então, eles ficam com aspecto mais endurecido, murcho, né? Característico do míldio quando ocorre em bagas. Então, não sei se ficou alguma dúvida, alguma questão sobre o míldio. Bom, suponho que esteja tudo certo, então. Então, nós vamos agora para a segunda doença, a antracnose. A antracnose, ela não atualmente, ela é menos importante que o míldio. Oi, professor. Oi, Tá me fale, ouvindo? Cris. Oi? Tô ouvindo. Ah, tá. É que tá meio estranha a conexão aqui para mim. Não, era só porque eu tentei conectar para avisar que tava tudo certo e não tinha dado. Tá bom, não, tá. Que bom que tá tudo certo. Qualquer coisa também. Não tô vendo o chat aqui, porque eu tô em tela cheia. Mas qualquer coisa eu dou uma olhada aqui. Tá, não tem nada. Certo. O que eu fiz aqui? Tá. A segunda doença, então, estudada, ela é a antracnose. Ela causa bastante prejuízos também. Atualmente, não tanto como o míldio, porque ela não é tão, vamos dizer, tão agressiva como o míldio. Mas, né, à medida que as variedades PIV, e daí, né, tem uma expectativa grande, pelo menos por parte dos produtores, que elas sejam bem aceitas
né, pelas que elaborem vinhos, que sejam elaborados vinhos de qualidade, né, a partir dessas variedades. Embora a Samia também comentou que não são que não é o que os vinhos a partir dessas variedades PIV, né, que não são tão, vamos dizer, né, tão bons como das variedades normais, né. Então tem toda essa questão. Mas na questão que as PIV elas são mais tolerantes ao milho, de fato são, né? Na parte agronômica do negócio, da viticultura. E a tendência é que essas variedades, né, tomara que sejam aceitas, né, e que elas são resistentes ao milho, mas elas não são resistentes à antracnose. Então, existe uma tendência que, se houver o maior plantio dessas variedades PIWI, não sei como é que o pessoal chama de PIV, denomina, se houver um maior plantio, né, conforme elas vão ganhando maior área, o míldio talvez possa ser uma doença secundária, e a antracnose se é a principal doença aqui da região sul do Brasil de maneira geral, porque ela já é bastante importante, certo? E as PIV, elas são suscetíveis à antracnose. Então, o pessoal chama de varola, chama de negrão, carvão e olho de passarinho, né? A gente vai ver que o olho de passarinho é um sintoma que se manifesta nas bagas, sobretudo. Então, a antracnose, ela é originária da Europa, né? E ela está presente aí em todas as regiões vitícolas brasileiras, né? E também na maioria das regiões vitícolas do mundo, né? Principalmente aqui no sul do Brasil, que a gente tem muita chuva. Os prejuízos que elas causam são severos, né? A ponto de comprometer não só a produção do ano, mas como a antracnose, diferente do milho, ela dá muito em ramos, né? Então daí eu posso ter que podar um ramo que eu não iria podar, né? Ela pode danificar gemas que iria brotar no próximo ano, certo? Então também ela compromete produções futuras da videira, não só a produção do ano, certo? Justamente por atacar ramos. E também, quando ela ocorre em mudas jovens, como ela ocorre, por exemplo, tem uma muda que eu comprei ali e ela aparece logo nos primeiras brotações, né? Eu tenho que eliminar aquela muda ali, porque daí eu vou ter que cortar a brotação, certo? Porque eu não posso manter essa muda jovem com a doença, né? Certo? Então determina que vou perder aquela muda, né? O dinheiro que eu investi vai ser jogado fora, então daí a importância de se adquirir mudas que sejam de qualidade, porque a muda, a princípio, ela não tem que vir com doenças, né? E também na uva de mesa, porque porque a uva de mesa, então, ela tem que ser bonita, tem que ter uma aparência quase perfeita, né? Não pode ter nenhuma doença. E a antracnose, ela dá muito também nas bagas, certo? Então, se é uma uva para vinho, claro que a gente não quer que isso aconteça, mas não ia condenar um carregamento, por exemplo, por ter alguns olhos de passarinho que a gente vai ver, certo? Já para a uva de mesa, eu não posso ter nenhum defeito naquela uva, né? O consumidor, né, que vai consumir ela de forma natura, quer que ela seja o mais perfeita possível, certo? E se eu não fizer a omissão, né, se eu não tiver um controle e estiver trabalhando com cultivares que sejam extremamente suscetíveis, eu vou ter perdas totais. Eu coloquei até essa imagem, né? Essa daqui é a cultivar Vênus. Hoje em dia ela não é tão plantada, é uma cultivar de mesa, então para uva in natura. E o pessoal gostava muito dela, se planta muito ainda no Nordeste de maneira geral, né? Porque ela é bastante precoce,
ou seja, ela entrava antes do Natal. Então, Natal é uma época que se vende bastante uva, né? Natal, Ano Novo, o pessoal quer colocar ali na mesa, vamos dizer, né? Ela é sem semente. Hoje a gente tem diversas variedades sem sementes ali da Embrapa, né? Tem aqui a Sâmia planta, por exemplo, a Vitória, que é maravilhosa, né? Sabor maravilhoso. Mas antigamente não se tinha tantas, a questão de 10 anos atrás, por exemplo. Né? Então, essa Vênus sim que existia. Então ela era precoce, sem semente e é tinta. E o pessoal também, né? A maioria tem a uva Itália ali, que é mais consumida que a branca. E essa era a tinta, então também o pessoal já gostava mais ainda. Então é uma uva excelente, né? Nas características organolépticas. Mas ela é extremamente sensível à antracnose, certo? Tinha um produtor lá na Serra Gaúcha, né, que a gente trabalhava com ele, que ele produzia, acho que agora não, que ele produzia Vênus, e ele tinha uma região, era uma região muito exposta a ventos, e a gente vai ver que se dissemina muito pelo vento a antracnose, certo? Ele não tinha quebra-ventos, certo? Então ele tinha uma área bem pequena, era só alguns pés, na verdade, que ele tinha. Então daí era tão grande, a gente acompanhou eles, olha, por uns 4, 5 anos, e nenhum desses anos ele conseguiu ter uma colheita, né? Depois ele arrancou até, na verdade. Não conseguiu colher, por quê? Por causa que era tomado de antracnose esta cultivar, certo? Então, causas, de fato, se eu não tiver medidas de controle aí, e mesmo passando fungicidas, mesmo utilizando tudo, não adiantava. De tão suscetível que ela é a antracnose, de tão destrutiva que a antracnose pode ser, e por ele também não ter uma área exposta a ventos, né? E as chuvas com ventos que facilitavam então a entrada desse patógeno. A etiologia. Agora sim, nós já vamos ter um fungo verdadeiro. Então, ela pertence ao reino fungo, Filoascomicota, ordem Dotideales, e o gênero então, Eucinoi. A gente vai falar muito aqui na disciplina, e vocês já devem talvez ter ouvido falar, né, da forma perfeita e da forma imperfeita do fungo, né? Então, na verdade, a antracnose, essa daqui é a forma perfeita, que é o Sinoi ampelina. O que é a forma perfeita? Hoje o pessoal já não usa mais forma perfeita, eles preferem chamar forma teleomórfica. Ou seja, é a forma que os esporos, que ele foi produzido de forma sexuada, que como eu comentei, não é tão comum aqui nas condições, não é que mais ocorre. A forma imperfeita do fungo, ou anamórfica, também chamada, é um termo mais atual, vamos dizer assim, são aqueles, então, que foram através da reprodução assexuada, ou seja, os esporos nada mais são que o indivíduo, né, nada mais são do que clones um do que o outro. Então, né, para a gente, é importante saber esses conceitos, né, teleomórfica e anamórfica. Um é sexuado e outro sexuado. E eles variam a nomenclatura, né, o que eu acho meio, parece estranho, né, mas para cada forma eles têm um nome diferente, certo? Isso é uma coisa para confundir a gente, parece, né, com o nome do negócio, porque se é o mesmo fungo, né, por que não poderia ter o mesmo nome, né? Mas os taxonomistas que se entendam, certo? Também, Professor, fala, Sam, oi, por como favor. é que a gente identifica a antracnose numa muda pequena? Qual é o sintoma mais visível, assim? Vamos ver. Mas, já te adiantando, respondendo a tua pergunta, né, ela não vai ter, sobretudo nas folhas. As folhas elas vão ter manchas de coloração marrom ou pardo, certo?
E nas folhas, essas manchas necróticas, então de coloração marrom ou pardo, elas vão se desprender e vai fazer um furo na folha, certo? Entende? E nos ramos, os sintomas vão ser manchas também de coloração pardo, de coloração marrom, só que nos ramos vai ser mais arredondadas essas necroses. Então, importante, nos ramos, manchas arredondadas, necróticas, coloração pardo, marrom, e nas folhas, manchas também necróticas, daí sim que tem um bordo bem definido, e que com o tempo ela vai se desprender essa parte necrótica e vai formar um furo na folha. Então, às vezes, quando a gente vê aquela folha toda rendilhada, não sei, num ataque severo, é a antracnose, certo? E muito fácil de confundir com a escoriose. E daí a escoriose, ela também vai ter essas manchas necróticas na folha, só que não vai se desprender, ou seja, não vai fazer furos. E nos ramos, em vez de ser de aspecto circular, a escoriose, ela vai ser de aspecto um pouco mais alongado, certo? Então, é assim que se diferencia, sobretudo, essas duas doenças. E a escoriose também ela é mais de ramo do que de folha, embora ela ataque folhas também. Não sei se ficou claro, Sami. A gente vai ver mais umas fotos na sequência aí para ficar bem claro essa questão dos sintomas, né? Até porque é bastante fácil de confundir. Mas ficou claro? Ficou, mas vendo as fotos é que a Sim. gente fixa melhor Aham, nessa. não. Eu vou. Sim, não, a gente vai ver, vai ter bastante fotos ali. Depois Bom, obrigada. eu que agradeço. Também o fungo, né? Às vezes a antracnose, né? Também é fungo glomerela, né? Tem bastante também, às vezes tem sido associado à antracnose. Por quê? Porque ele causa os mesmos sintomas, né? Só que daí vão ver que é outro fungo, mas daí os fungos, esses olhos de passarinho, esses sintomas que eu comentei agora, essas manchas, é tudo igual à antracnose, só que daí é outro fungo, né? Mas as medidas de controle que a gente vai ver nas próximas aulas, tanto para o glomerela, se for para a sinoiampelina, quanto para a glomerela, é a mesma coisa. A gente vai tratar aqui mais na disciplina como eosinoiampelina, porque é o que mais tem sido observado. O ciclo, como é que ocorre? Então, o ciclo da antracnose. Aqui, então, agora já mudou o nome das estruturas, já mudou o nome, certo? Então, agora são estruturas de fungos verdadeiros. Então, como ela é dos ascomicetos, ela vai o quê? A infecção primária na primavera, ela vem dos ascósporos, que são os esporos sexuados. Eles vão chegar, vão se disseminar, estão disseminados, né? E vão causar a infecção primária na primavera. Ou seja, ele estava ali no inverno, estava ali quando a planta estava dormente, né? Os ascosporos. Chegou a primavera, eles se disseminam e invadem o tecido da planta. Invadindo o tecido da planta, eles vão formar aqueles sintomas necróticos que a gente vai ver na sequência. Esses sintomas necróticos, a gente der um zoom nele, né, são os acérvulos, que a gente viu há um pouquinho de tempo atrás na aula anterior. Né? Então, daí aqui tá as estruturas, aqui soltando, né, soltando esses esporos, soltando os conídeos, né, para disseminar todo o pomar, formando isso daqui que é os acérvulos, diferente do míldio que não faz isso, né, se vocês lembrarem. Esses acérvulos vão liberar os conídeos, que são os esporos assexuados, certo? Então, vai ser liberado sobretudo pela chuva com vento, né? Sobretudo chuva com vento. É como se chamasse
A antracnose você tem que pensar em chuva e vento, que é a principal forma de disseminação. Esses conídeos, então, eles podem formar esses escleródios, que é, então, esporos dormentes, vamos dizer assim, que é como ele sobrevive no inverno. Como é que ele pode sobreviver no inverno? Diferentemente do míldio, esse aqui, que era nas folhas em decomposição, esse daqui ele vai ficar, então, nas ramas, nos ramos e bagas e escleródios no chão, certo? Após, então, ele vai formar essa estrutura que é aqui nos ramos, nas bagas, que é os ascocarpo. Chegou aí no início e passa o inverno ali. E passa o inverno aqui. E depois, então, chegou ali início da primavera, começou a brotar, eles se disseminam nas formas dos ascocarpos e causam nova infecção, certo? Então, esse é o ciclo da antracnose. Então, vocês vejam que, né, mudou o nome das estruturas de disseminação, né, dos esporos, diferente do míldio. Então, esse aqui, né, é o ciclo primário da infecção, que ocorre, então, só uma vez ali no início da primavera. Porém, ele tem um ciclo secundário que ocorre várias vezes durante o ciclo da cultura, né? Durante a primavera, verão ali. Que é, então, daí a infecção na primavera, forma as lesões, as mesosacérvulos, forma os conídeos infectam aqui e vai fazendo tudo de novo. Esse aqui é o ciclo secundário, que ocorre várias vezes durante o período vegetativo da cultura. Tá. A descrição e a próxima lâmina dos sintomas, daí que daí fica mais fácil da gente visualizar. Então, como eu comentei, antracnose é vento e umidade relativa elevada, certo? Aqui diz temperaturas de 2 a 32 graus, né? Que ocorre, né? Mas 2 graus, assim, não é tão comum, né? Isso lá, o cara que estava lá sei lá onde, no Alasca, viu que tinha um desenvolvimento, né, baixo da antracnose. Daí diz, 2 graus se desenvolve. Mas não é difícil. O que é ótimo é em torno de 25 graus, mais ou menos. Tá? Então, os conídeos, então os esporos assexuados e os ascósporos, os esporos sexuados, são disseminados pela chuva. Então, não é só pelo vento e chuva. Já o míldio era pelo vento, era mais fácil a disseminação dele. E também o míldio, a infecção era mais rápida, certo? Se a gente for ver a antracnose, ela tem que ter 12 horas de água sobre o tecido vegetal para ter infecção. Aí eu já vou ter que ter uma chuva um pouco mais demorada, vamos dizer assim, né? A gente não consegue ter, a não ser que for uma área muito pouco ventilada, né? Se for ali aqueles vinhedos lá tomados de ramo para tudo que é lado, uma latada, assim, por exemplo. Até pode ficar 12 horas de água sobre o tecido, mas com orvalho, né? Mas geralmente é com chuva que ocorre, enquanto o míldio era 4 horas, se vocês lembrarem. Então, vocês vejam a diferença entre um e o outro, né? Por isso que o míldio geralmente é mais agressivo, certo? Então, é especialmente prejudicial nas primaveras com fortes chuvas e nevoeiro. E nevoeiro daí também, né? Isso aí pode, às vezes, ficar o dia inteiro com nevoeiro, sobretudo na região de altitude, né? Então, daí também acaba sendo uma condição predisponente para a ocorrência da antracnose. E o granizo também favorece a antracnose. Por que será que vocês acham que o granizo pode favorecer a antracnose? É porque ele danifica a estrutura da planta, ele fura as folhas ou derruba as bagas e fica uma porta de entrada para o inóculo, né? Perfeito. Perfeitamente. É isso mesmo, Sam. Ele causa lesões nas folhas, né? E nos ramos, né?
Sobretudo o problema vai ser nos ramos, né? Então daí aquilo acaba causando uma lesão nas bagas também, claro, né? Então aquilo tudo acaba sendo uma lesão e daí o granizo geralmente ele é acompanhado de chuva, né? Então daí também já é porta de entrada, então, como para as diversas doenças que temos aí, né? A porta de entrada para antracnose, certo? E esses conídeos e os ascósporos, sobretudo os ascósporos, sobrevivem de um ano para o outro nas lesões, nessas lesões que podem ser ocasionadas pelo granizo, mas também pela poda, por exemplo, aqui, né? Por isso, muito importante a desinfestação dos materiais de poda, com hipoclorito, álcool, amônia quaternária, certo? E nos restos de cultura, né? Então, daí, quando ela está nos restos de cultura, também como conídeos ou ascósporos. Então, aí já vai uma medida de controle, né? Às vezes, na poda, a gente poda aquele ramo ali que está com lesão, né? Provavelmente uma antracnose, pode ser uma escoriose, poda e deixa ele no chão, né? Então, daí isso aí já é fonte de inóculo para quando começa ali a primavera, começa a estação, é dali que vai sair, que vai infectar, que vai ser a infecção primária, né? Então, a retirada desses restos, mas não adianta retirar e deixar ele num cantinho, né? Do vinhedo, tem que retirar e queimar isso aí, né? Queimar, de preferência queimar, certo? Ou enterrar também pode, né? Porque se eu deixar perto, daí ele vai estar contaminando igual, né? E também naquela forma daqueles escleróides que eu comentei, que são aquelas estruturas então que ele fica quase dormente, esses esporos, né? Daí no sol, certo? Então aí já vê medidas de manejo que a gente pode estar adotando para antracnose, contra a antracnose. Então aqui os sinais, né, que eu comentei. Então, a fase, recapitulando, né? Isso aqui tem fase imperfeita ou teleomórfica, ascos em ascosporos, certo? E a fase perfeita, ou seja, aqui assexuada e aqui sexuada, produção dos conídeos em acérvulos. Então, aqui, ó. Lembra do acérvulo, aquela estrutura que eu comentei que era cheio era uma depressão, né? Uma cavidade, e saindo cheio dos acérvulos, desculpa, dos conidiosporos e dos conídeos saindo. Então é isso aqui, ó. Isso aqui, vocês observam muito bem, né? A baga da uva. E é isso aqui que o pessoal chama de olho de passarinho. Nada mais é que um acérvulo, e aqui ele está, então, espalhando, tá roteando o fungo para todo o ambiente, vamos dizer assim, né? Certo? E aqui, então, vocês vejam os conídeos e hialinos, né? O pessoal tem essa nomenclatura, né? Hialinos, né? Mas são parecidos com transparentes, assim, né? Então, esse aqui é o que o pessoal chama de olho de passarinho, que a gente vai ver nos sintomas, né? É sinais porque a gente consegue ver as estruturas do fungo aqui. Mas isso aqui, de maneira geral, também é um sintoma. Aqui, então, como é que o fungo cresce numa placa de Petri? Ou seja, se eu botar um esporinho daqueles lá, um esporinho é bom, certo? Um conídeo, né? Ele vai crescer, se desenvolver e formar essa estrutura, então, né? E aqui, então, ela está numa placa de Petri, né? Ela estava fechada, foi tirada a tampa só para fotografar, mas daí ele vivia ali numa estrutura, no BDA, que é batata, dextrose, agar, que aqui, então, ele tinha todos os nutrientes que ele precisava para o seu desenvolvimento. Sintomas. Sam, é aqui, ó. Aqui as fotinhos. Então, o que eu comentei? Então, ó, nas folhas, colorações, manchas pequenas circulares de cor pardo escura e deprimidas.
e depois esse tecido, com a evolução, ele começa a se desprender. Não sei se vocês conseguem observar aqui, deixa eu ver aqui, né? Mas não sei se dá para notar que está furada o limbo da folha, né? Então, a antracnose ela causa esses furos na folha. Isso aí é o que diferencia, por exemplo, da escoriose. O pecíolo, manchas, também cancros, nessas manchas escuras, né, de contorno circular irregular e bem definidos. Então, principalmente manchas circulares, certo? Depois eu posso mandar mais umas fotos aí de antracnose, escoriose, e a gente pode fazer uma brincadeira depois do intervalo aí para vocês definirem quais que são escoriose, mas daí eu tenho que dar escoriose antes, né? Quem sabe na outra aula, então. Para vocês fixarem bem o que é escoriose e o que é a antracnose. Mas são manchas circulares, geralmente. E nas bagas vai acontecer o que é o chamado olho de passarinho, que nós já vimos na foto anterior, né? Mas são manchas circulares, necróticas, certo? Geralmente são isoladas, né? E daí, então, o que acontece? Lá é que tem os acérvulos que dão essa coloração um pouco cinza escuro, com halo avermelhado. Isso, né, lembra muito um olho de passarinho. Então, por isso que a gente diz, os sintomas lá na baga da antracnose, olho de passarinho, e que é, então, nada mais é porque isso que se parece realmente com um olho, né, por causa dessa coloração cinza escura com com halo. O que é o halo, pessoal? O halo é a parte que circunda no caso, né, a parte que está circundando esses acérvulos, certo? Então, esse aqui também é bem característico de ver a antracnose, né? Quando tem frutos, daí já mudas, vocês vão ver nas folhas mais e nos ramos, né? Porque se ela não floresceu ainda. Alguma dúvida mais sobre a antracnose? Professor, por exemplo, qual o melhor método de controle, digamos, para cada um desses? Para o míldio, para a antracnose, existe alguma substância em particular que seja mais efetiva no controle de cada um? Tem. A Ou gente de vai ver todos? na aula de controle químico, tem uns, por exemplo, para controle, assim, né, a gente vai ver na aula bem de controle, né? Mas, por exemplo, tem o Folpet, que pode ser usado para os dois. Tem clorotanolil, que pode ser usado, que é mais para antracnose. Daí ditianon também pode ser usado meio para os dois, sabe? Então, a gente vai ver bem essas moléculas ali, vamos ver os nomes comerciais. Se eu não me engano, não é na aula que vem, mas daqui umas 2 aulas, se eu não me engano, certo? E foi por isso até que eu não botei o controle já aqui, tá? Porque, porque, Ah, porque uma substância ela serve muitas vezes para controlar mais de uma doença, entende? Então, se eu colocasse, por exemplo, o mancozeb, também é muito utilizado para o míldio, certo? Então, se eu colocasse aqui já o controle, aí ia ficar meio repetitivo. Então, daí é melhor que eu deixe uma aula só para isso, para que daí já deixo quais doenças eles controlam. Tem uns que controlam várias doenças, certo? Isso substâncias, né? Como tu comentou, né? Fungicidas. A cauda sim. bordaleza controla todos, praticamente. A cauda bordaleza é bastante eficiente tanto para antracnose como para míldio, por exemplo, né? Nesse tratamento de inverno, se quiserem fazer também, se está um ataque, por exemplo, se no ano anterior eu tive um ataque forte de antracnose em ramos, né? E eu fiz a poda, retirei, mas ainda ali não depende se eu faço, por exemplo, uma poda em cordão esporonado ou na vara que eu deixar, ficou ainda os sintomas da antracnose, você recomenda a pulverização com calda sulfocálcica, né? Que daí é a base de enxofre, que daí é bastante eficiente para antracnose, certo?
Isso, substâncias. Agora, medidas preventivas, né? É aquilo que a gente fala, insolação, poda verde, certo? Retirada dos ramos doentes, como eu falei, limproantracnose, né? A retirada dos ramos, queima desses ramos na ocasião da poda, né? Manter sempre a aeração e a insolação dessa copa visando o menor tempo de molhamento foliar, certo? Isso também para todas as doenças de maneira geral. Certo, professor. E porque assim, lá acontece que as mudas foram plantadas, daí 2 meses já começou a aparecer míldio, e eram minúsculas. Uhum. E isso que a gente tinha já aplicado o caldo da bordaleza como preventivo. Uhum. E tá, daí, então, agora a gente foram aplicados outros fungicidas lá, e Não também lembra qual foi que foi feito aplicado? o Captan, Captan, e aham, aham, aham. É bom, é Captan, eficiente? Score, Captan e Score. Aham. O Score é a marca comercial do Captan, acho que é, não é? Não, acho que é. Ah, será? Eu não me lembro Eu, desses eu, dois eu, eu nomes. me confundo também, porque é tanta molécula que a gente não lembra. É, Não, o eu acho que Score o Score é outro. O Score é outro, Score é é. outro, o Capitão é um e Score é outro, eu acho. O Score não é tebuconazol. Eu não vou lembrar, mas eu posso ver depois, então. Porque esses de Bom, e decoração. aí foi feita uma poda, quer dizer, a gente tirou as folhas que estavam mais afetadas, doentes, não todas, porque senão eu ia ficar sem Tem nenhuma. nada. Uhum. E foi colocado tudo num saco plástico e queimado, levado longe e queimado, né? Boa. Aham. Tá. E E aí, mesmo. assim, daqui a pouco elas vão entrar em dormência. Deve-se fazer algum tratamento durante a dormência ou não? Alguma coisa preventiva? Pro míldio, É, o míldio. não, para o míldio, o que tu pode fazer é tentar deixar meio, retirar, assim, não sei, é uma área pequena, né? É menos de 1 hectare. Uhum. Se tu puderes, assim, tentar retirar aquelas folhas que estão em decomposição, assim, alguma coisa assim, é o que tu pode fazer, sabe? Tá, mas Porque o não míldio, aplica ele é nada, um daí. parasita, obrigatório, ou seja, ele precisa de ter os tecidos vivos, certo? Então, Ah, quando ela tiver em dormência, o que vai acontecer? Vai estar mais os tecidos, as folhas que caíram ao chão. Então, se tu puder diminuir essa fonte de inóculo, seria interessante, sabe? sim. Como a gente viu lá no Uhum. ciclo da cultura, no ciclo do míldio, uma das formas que ele sobrevive de um ano para o outro é nessas folhas caídas ao chão, certo? Em decomposição. Se não tiver no ramo, ele não vai sobreviver muito, ele é mais de folha, certo? Se for E a possível, antraquinose? né? Daí tem que ver o que é possível e o que não é, né? Mas ajudaria bastante. Já a antracnose, daí sim, que é mais complicada para ramos, né? Mas eu acho que tu teve problema de antracnose também? Não que eu observasse ainda, vou prestar Uhum, atenção agora lá. uhum, certo. Mas eu acho Aparentemente, só míldio. é. Foi esse ano que tu comentas? Foi esse ano. E esse ano que nem foi tão chuvoso assim, né? É Pois que é. muda é complicado fazer muitas pulverizações, né? Fica complicado, mas o pessoal que faz ali, se quiser aplicar uma calda bordaleza ali de entre 7 e 10 dias, mais ou menos, tem que ser meio que isso aí, sabe? Não sei Entendi. quantas vezes foi aplicado. Acho que 2 vezes. Eu acho que tem que. Infelizmente é complicado o nosso clima aqui, certo? Bastante. Vamos fazer um intervalinho, quem sabe, pessoal, depois damos sequência, pode ser? Pode ser. Tá, então, deixa eu ver que horas são no meu celular aqui. 8h37, vamos fazer uns 15 minutos ali, então, até 10 para as 4? Pode ser. Tá, então tá. Tomar uma água aqui também. Meu Deus do céu. Uhum. Bom, então o oídio agora, né? O oídio ele é o oposto de quase todas as doenças que a gente vai estar falando aqui na disciplina. E ele é oposto por quê?
porque ele gosta, né? Esse é o grande diferencial dele do clima seco e ameno, o que é diferente de todas, na verdade, que a gente vai ver aqui na disciplina, né? Que eles gostam da umidade, chuvas, água livre, temperaturas mais elevadas. O ídio não, ele gosta mais do clima seco e ameno. Porque por que é o que ele mais se adapta? Porque a água livre, né, vai causar falha na germinação dos esporos dele. Diferente de outros que até germinam só tendo água, né? O ídio ele é diferente. E também o ídio, pelo fato dos sinais dele dar na parte superior da folha, tanto que ele é conhecido como mofeta ou cinza, né? Quando tem a chuva, ela acaba lavando esses micélios, esses esporos, essas estruturas dele lava, diferente do míldio que dá embaixo. Então, o míldio se protege mais da água da chuva, por exemplo. E o oídio não, acaba lavando nessas, remove esses esporos, destrói os micélios. Então, não é a chuva, não é uma condição que predispõe à ocorrência de oídio. Isso a gente viu nessa safra aqui, né, que muitas teve um ataque de oídio, né, em diversas, tanto aqui como na Serra Gaúcha, teve ataques de oídio justamente porque tivemos aí grandes períodos sem a ocorrência da doença. Também, desculpa, períodos longos sem chuva, no caso. E da mesma forma, né, lá no Nordeste, sim, que ela é uma doença mais importante, justamente porque tem menos chuvas. E também o oídio aí, sim, importante, aqui para a região, no cultivo protegido. Porque o que ocorre? No cultivo protegido vai ter uma barreira de plástico, né, na cobertura plástica, o pessoal usa mais a cobertura plástica para videira. E dessa forma, então, isso causa uma barreira contra a água, favorecendo o aparecimento. Então, ela desfavorece a cobertura plástica ou o míldio, mas favorece o oídio. Só que o oídio é uma doença muito mais fácil de ser controlada do que o míldio, né? Não tem nem comparação. Então, por isso que o pessoal tem adotado bastante a cobertura plástica, certo? A disseminação, como também das outras doenças, é pelo vento. E a germinação, ela é inibida em temperaturas acima de 32, 35 graus, o que é difícil aqui para a região acontecer essa temperatura, né? Nossa, acho que nem em verões muito quentes que ocorre, né? Mas também a luz solar. Também causa prejuízos à germinação desse fungo, né? A ocorrência desse fungo. Por isso, né, que ele dá bem também embaixo da cobertura plástica, já que eu vou ter uma luz difusa e não uma luz direta. Então, o oídio ele vai aparecer naquelas folhas não que estão bem sobre o dossel, né? Bem as mais expostas ao sol e também à chuva, mas sim naquelas folhas mais internas, vamos dizer assim, onde tem sombra e tem luz difusa ou embaixo da cobertura plástica. Também, então, ele é causado pelo fungo Uncicula necator, o anamorfo, então, ou seja, a fase imperfeita dele, ou assexuada é o Idium tuckeri, né? Então, pertence ao reino fungo, né? O filo dos ascomicetos e o gênero Uncicula. A epidemiologia, então, ele não sobrevive nos tecidos mortos, certo? Então, tem que haver tecidos vivos, assim como o míldio, para sua sobrevivência, né? No inverno, como é que ele vai sobreviver? Em micélios do fungo e também em gemas infectadas com os ascósporos, que é a forma que ele se disseminação, no interior daquelas estruturas de resistência que são os cleistotécios. Então, essas gemas infectadas, sobretudo, que é a principal forma de sobrevivência, certo? Embora a principal forma de inóculo seja o micélio.
essas gemas infectadas, então, na videira, né? Quando está ali, quando não tem mais folhas, né? Que ele fica presente nas gemas, porque ele fica mais protegido, querendo ou não, né? Ela serve como uma proteção. O ciclo do íode, então, tem esse cleistotécio, que são estruturas de resistência, então. Oi, Sami, quer falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Eu só ouvi o teu microfone. Os cleistotécios, que são essas estruturas de resistência, então, ele vai disseminar os ascósporos, que são liberados fazendo a infecção primária, aquela infecção que ocorre no início da primavera. Infectando, então, a planta, né, esses esporos, os ascósporos, ele infecta o tecido da planta, né, e as folhas, os ramos e as bagas, então, vão produzir conídeos, que daí, então, são os esporos assexuados, né? E esses conídeos são que é a principal forma de disseminação, que vai fazer a infecção secundária dele. Então, esses conídeos daí, então, vão ter dois caminhos. Ou eles podem voltar, esses conídeos, os esporos, então pode voltar a infecção tecido vegetal, fazendo aí vários ciclos da disseminação da doença, né? Se espalhando pelo vinhedo. Ou se não, ele pode também infectar ramos, e esses ramos, então, aqui, que não vão ser eliminados na poda, como, por exemplo, ficam ali no cordão esporonado, por exemplo, né? Então, ele vai sobreviver aqui nesses ramos, nas gemas que estão dormentes durante o período hibernal, e a partir daí, então, que ele forma novamente os cleistotécios, que são as estruturas que ele sobrevive no inverno, e quando chega a primavera, então volta a disseminar os ascósporos, que daí são as estruturas sexuadas, enquanto que os conídeos são assexuados. Então, esse aqui é responsável pela infecção primária e os conídeos pela infecção secundária, que ocorre várias vezes durante o ciclo da cultura. Então, vocês vejam que, embora ele seja do fungo, né, esse aqui já não gosta tanto da umidade. Não é que ele não gosta, mas pelo fato dele dar em cima da folha, como se observa, né, aqui nessa imagem, né, ele é frequentemente lavado pela água da chuva. Então, quais que são os sinais, né? Ele causa essa massa branca mais acidentada, que é igual a do míldio, só que esse aqui, na verdade, essa daqui é um pouco mais acinzentada, enquanto o míldio é um pouco mais esbranquiçada, certo? Então, isso aqui é na parte superior da folha, ou a parte, ou a face, né, superior da folha. Enquanto que o míldio, essas estruturas, esses micélios, né, estruturas conídeos diosporos, aparecem na parte inferior da folha, certo? Então, como diferenciar um do outro? Dessa forma. E também porque o míldio é quando períodos chuvosos e esse aqui em períodos secos, de estiagem. Então, aqui também vocês observam então, essas estruturas, né, os micélios, conidióforos, conídeos, também, né, sobre as bagas, né, dando esse aspecto, né, de mofo cinzento, essa branca acinzentada. Se vocês derem, então, um zoom nessa folha, né, vocês vão poder ver, então, esses aqui que são os esporos, né, as estruturas de dispersão dele, aqui sinalizados, certo? Os sinais, então, aí, perdão. Então, aqui, lá os ascósporos e aqui os conídeos, né? Representado na figura também de coloração mais hialina. E isso aqui, se vocês derem um zoom, né? Então, numa lupa, num microscópio, vocês vão observar a mesma coisa parecida com o míldio, né? Então,
aqui os conidioforos, né, que são essas hastes, e aqui na ponta delas, então, os conídeos, que é como ele vai se disseminar pela natureza, né, pelo vinhedo, por exemplo, através desses conídeos. Os sintomas, então, né? Lá mostrei os sinais, mas a gente vê muito aquilo no vinhedo também, certo? Vão ser folhas, então, vai ser aquele pó acinzentado, que são encontrados em ambos os lados, mas mais na parte superior. E também na parte superior, ele pode ter essas manchas cloróticas, né? Então, na parte superior pode ter manchas parecidas com o míldio, muito parecidas com as manchas de óleo do míldio. Só que aqui, como é que não vou confundir com o míldio? Mais uma vez, condições de clima mais seco. E já os ramos, então, eles vão ter essas manchas marrons, né? Elas começam, na verdade, um pouco mais esverdeadas, depois vão se tornando marrons, certo? E nas bagas, o que é bastante comum, então, elas têm o mofo branco, né? Os conídeos, conidióforos e os micélios do fungo, que dão esse aspecto de mofo branco. E quando ocorre infecção precoce, então logo depois dos estágios de grão chumbinho, essa baga ela vai acabar se rompendo, né, e vai expondo as sementes da baga, né? E os ataques mais tardios também podem apresentar manchas mais marrons, certo? Então, o oídio, né, eu não falei muito aqui até porque, de maneira geral, ele não é tão importante para a gente, certo? A não ser no cultivo protegido e nesse ano. A escoliose e mancha das folhas, então, a gente vai deixar para a próxima aula. E esse aqui, Sammy, tu tá me ouvindo agora? Estou, professor. Tá, então aqui, ó. Eu vou mandar depois no grupo ali também essa lâmina. Daí vocês, é assim, ó, é um seminário, né, sobre as podridões da uva. As podridões, elas são doenças mais que ocorrem de ciclo mais quando já tem o fruto, certo? Então são mais tardias, ali perto do estágio de maturação, mais ou menos. Mas elas causam bastante dano, né? É por isso que o produtor, às vezes, quando vem uma chuva, né? Muitas vezes ele quer colher para uva ter maior qualidade, porque daí então não vai diluir os açúcares e os outros compostos fenólicos que tem ali, e os demais compostos. Mas também porque depois da chuva vai atacar a podridão de maneira muito forte, certo? Então, o que que é? Daqui 2 semanas, né, então tá aqui o prazo 2 semanas, para vocês elaborarem esse seminário. É mais ou menos ali, daí vocês vão escolher, cada uma escolhe duas dessas podridões. Vocês ficam livres para qual vocês quiserem, né? Daí escolham cada uma duas. Então, daí, o que tem que ser apresentado? Então, é mais ou menos falar isso aí, o que eu falei para cada doença das aulas, né? Então, o nome do fungo que causa, como é que é o ciclo dele, as condições de clima que favorecem o seu aparecimento, certo? Então, a etiologia e a epidemiologia, ou seja, como é que ele se dissemina no ambiente. As fases de maior suscetibilidade pode falar também, né? Mas ali eu já comentei que é no final do ciclo, né? Porque é quando já tem o fruto quase maduro no pé, certo? Então, é mais ou menos um seminário breve aí, no máximo meia hora, né? Cada uma faz um tempo que acha melhor também. E um trabalhinho escrito também ali de no máximo seis folhas, certo? Daí para apresentar daqui 2 semanas, então. Eu vou mandar também para a Sâmia, para Kizzy, no caso, para ela ficar, para ela saber, né, que tem que fazer esse seminário, certo? Certo. Alguma dúvida, qualquer coisa Não, também a gente vai conversando ali no WhatsApp. Aqui, ó.
essas, claro, vocês têm a liberdade, né, inclusive melhor se buscar em outro material, certo? Mas aqui tem bastante, é o que eu uso bastante para as aulas, né? Esses 3 livros aqui, certo? Que é a Viticultura de Altitude. Eu acho que eu já apresentei ele para vocês até, né? Acho que sim. Sim, tem esse aqui, Manual de Doenças da Videira. Esse aqui eu peguei bastante, ele é bem ilustrado, esse aqui. Então, para pegar imagens, assim, ele é bem legal, se quiserem. Tem na biblioteca, professor? Não, mas eu posso disponibilizar, vou mandar aqui no grupo agora, tá? No que Ah, terminar a aula. obrigado. Esses 2 eu mando no grupo. Esse aqui tem na biblioteca, porque eu também não tenho ele em formato. Qual que o- tem o da... Esse manual de viticultura do Eduardo Giovannini tem na biblioteca, Ah, tá. certo? Esses outros 2 aqui eu vou mandar agora ali no nosso grupo para vocês, É, certo? Daí vocês. E também, né, a Embrapa ali, a Ipagre, sim, tem um tem muita material coisa, bem... muita é, coisa, muita coisa, muita coisa. A gente tem que até ficar. Você cuidar que às vezes a gente acaba perdendo muito tempo, né? Porque é muita informação que tem, né? sim. Certo? Mas então era isso. Então eu vou ver com a Kizzy se ela pode semana que vem. Daí eu Aham. falo com o Conte. Então acho que é legal a gente ir lá, É certo? legal, é bem interessante lá, É. Vinícola. E daí daqui 2 semanas, então daí os seminários. E daí eu vou mandar também ali, daí vocês escolhem qual vocês querem, certo? Qual doença? São 2, Tá. certo? Eu queria fazer um questionamento.